Você recebeu um ponto lendário. Underline, 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 underline. Então, esses são os benefícios do instrumento espiritual. Os olhos de Anxiao brilhavam. O instrumento espiritual foi um talento de classe que ele obteve por padrão depois de se tornar um mecânico do trono divino que só foi eficaz na construção de tesouros universais. Quando bem-sucedido, daria bônus. Esta foi sua primeira vez vendo os bônus exatos que deu, e ele ficou agradavelmente surpreso. Anteriormente, Anxiao não tinha outras maneiras de obter os pontos de transformação dos traços de Deus, mas agora ele havia encontrado uns construindo tesouros universais. O mesmo projeto não forneceria vários pontos, o que significa que mesmo que ele construísse outro traje mecânico rei de grau ouro, ele não receberia mais pontos de transformação dos traços de Deus. Por isso, ele precisava de mais projetos de grau ouro. Anxiao estava curioso. Havia outros mecânicos de rank transcendente que haviam construído tesouros universais ao longo da história, mas a partir da informação fornecida pela dinastia, este método de obtenção dos pontos de transformação dos traços de Deus não foi mencionado. Ele tinha algumas especulações. Alguns dos ranks transcendente que construíram com sucesso tesouros universais provavelmente não cumpriram os pré-requisitos para obter os pontos de transformação dos traços de Deus, para que eles não pudessem notar esse efeito. Por exemplo, Austin. Quanto àqueles que sabiam, talvez eles esconderam essa informação para seus próprios propósitos e não relataram, ou as civilizações avançadas mantiveram isso em segredo deliberadamente. Pode até ser que ele fosse o único que pudesse obter os pontos de transformação dos traços de Deus através deste método porque os outros ranks transcendente não tinham interface. Claro, também pode ser que a dinastia não sabia sobre isso, mas as outras duas civilizações universais sabiam. Afinal, as três civilizações universais não eram uma família, eles não compartilhariam seus segredos. Os problemas que estou enfrentando agora neste nível estão finalmente tocando os pontos cegos das civilizações universais. Faz sentido. A dinastia não sabe sobre o primeiro santuário também. Anxiao balançou a cabeça. Eu ainda tenho o projeto da capa do imperador em minhas mãos. Se eu for capaz de construí-lo, obterei outro ponto de transformação dos traços de Deus. De fato, tornar-se mais forte através da construção de coisas é a melhor maneira para o mecânico. Quanto aos pontos de atributo reduzidos aleatoriamente que foram alterados em pontos de atributo grátis, foi semelhante à redefinição de atributos. Depois de cada nível acima, evolução racial ou promoção, todos os atributos seriam automaticamente aumentados. Isso mudaria alguns dos pontos de atributo em atributos menos importantes para o atributo principal, tornando-o lentamente mais forte, o que foi bastante útil. Anxiao sentiu que isso poderia ser acionado repetidamente, mas provavelmente tinha um limite. Talvez o número de pontos reduzidos e dados esteja relacionado à dificuldade de construção do tesouro universal. Quanto mais difícil era, mais pontos seriam afetados. Além disso, seguindo a lógica do aumento do custo de projeto do jogo, se ele construiu o mesmo tesouro universal várias vezes, os pontos devem diminuir lentamente também. Por exemplo, Rei redefiniu 200 de seus pontos de atributo na primeira vez, mas a segunda vez pode ser menos de 200. A propósito, desta vez, realmente diminuiu minha sorte. Anxiao abriu a interface de atributo e olhou para sua sorte, que passou de uma vara para um novo 1. Sua boca se contorceu incontrolavelmente. Em sua vida anterior, jogadores com a subclasse apostador tinham testado que o menor número que o atributo sorte poderia ir era 0. Foi a linha de fundo. Para os jogadores, isso significava que isso os colocava em um lugar imbatível. Ele anteriormente só tinha 1 de sorte, que tinha diminuído para 0, e então ele obteve 200 pontos de atributos grátis. Então, eu basicamente ganhei 199 pontos de atributo. Eu não sei se isso é sorte ou azar. Anxiao estava sem palavras. Embora fosse um negócio incrível, ele não podia sorrir. Lágrimas desciam por sua bochecha. Às vezes, você só percebe o quão precioso algo é quando você já perdeu. Irmão, eu não posso continuar sem você.
Não pode ser 0. O grande mecânico An cerrou os dentes e solenemente apertou o botão mais ao lado de seu atributo sorte. Mais 1. No momento seguinte, o valor de seu atributo sorte retornou a esse nobre, puro, magnífico e santo 1. An Xiao quase sentiu como se sua alma tivesse se elevado. Na verdade, An Xiao estava principalmente preocupado que se sua sorte fosse 0, da próxima vez que uma mudança de atributo viesse, sorte não seria considerado na gama de atributos. Ele parecia deprimido, mas ele estava realmente muito feliz e queria que isso acontecesse mais com ele. Além do que tenho na minha interface, agora tenho 2.248 pontos de atributo grátis. Minha resistência agora está acima de 11.700, e enquanto exceder 15.000, poderei obter mais um ponto de transformação dos traços de Deus através da próxima promoção. Vamos guardá-lo por enquanto. Suprimindo sua excitação, An Xiao olhou para sua interface de atributos, ponderou um pouco, e usou o ponto de transformação dos traços de Deus em transformação dos traços de Deus de máquinas. Máquinas e vazio representavam sua classe principal e espécie, os caminhos de transformação desses dois devem ser principalmente os mesmos para todos. Através de testes, o primeiro aprimorou suas habilidades mecânicas, e o último fortaleceu seus talentos raciais e lhe deu atributos bônus. Como ele agora tinha o instrumento espiritual como um método para obter os pontos de transformação dos traços de Deus, ele teria que inventar mais projetos de grau ouro, o que exigiria fortes habilidades mecânicas. Não só o caminho da classe principal aumentou sua afinidade com máquinas básica e força de habilidade, como também melhorou ligeiramente os efeitos de suas várias habilidades mecânicas. No momento seguinte, suas células operaram em plena capacidade. Suas ondas de energia aumentaram drasticamente, e faíscas elétricas apareceram por todo o seu corpo. Sua carne e ossos estavam coçando e ardendo, o que o fez estreitar os olhos um pouco. Underline 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 underline. Transformação dos traços de Deus, maquinário, 2. Estágio 1, de mais 1000 de afinidade com máquinas, mais 20% de poder de habilidade. Os efeitos básicos de todas as habilidades da classe mecânico são ligeiramente aprimorados. Estágio 2, novo mais 15% em habilidades de construção, melhoria, e reparo, mais 1% afinidade com máquinas para cada 30 de inteligência. Efeitos das habilidades do ramo principal aprimorados, ramo virtual. Underline 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 underline. Nada mal. An Xiao coçou o queixo. Ele sentiu que isso não era tão bom quanto o primeiro aprimoramento. Pode ser que a primeira etapa fosse como um presente de boas-vindas e fosse uma exceção, enquanto os estágios posteriores continuariam melhorando. Então, ele olhou para o novo talento, Criador de Tesouro Universal. Sua introdução foi que construir um tesouro universal significava que ele tinha tocado um certo novo nível. Seu efeito foi mais 10% desempenho na criação de máquinas, mais um nível para todas as habilidades mecânicas, mais 4% de taxa de sucesso básica na construção de equipamentos de grau ouro, e mais 2% de taxa de sucesso básica em inventar projetos de grau ouro. Seus efeitos foram muito bons, mas a atenção de An Xiao foi atraída pela notificação que veio com esse talento. Underline 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 underline. Você obteve o talento Criador de Tesouro Universal. Você cumpriu o requisito. Você recebeu um fragmento da habilidade O Primeiro Santuário. Underline 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 underline. Este chamado Primeiro Santuário de novo. Uma faísca elétrica passou pelos olhos de An Xiao. Ele agora tinha 2 fragmentos de habilidade, e ele ainda não sabia que uso eles tinham, mas como eles eram tão difíceis de obter, era definitivamente algo importante. Sem pistas, não havia razão para pensar demais. An Xiao guardou o pensamento e olhou para o ponto lendário ganho.
Underline 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 underline. Ponto lendário conquistado, artesão de tesouro universal, você construiu um tesouro universal. De agora em diante, você é um dos melhores artesãos de todo o universo. Você se tornou um mestre. As coisas que você construiu serão passadas como tesouros no futuro. Underline 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 underline. Falando nisso, já que tenho a tecnologia principal, se eu construir mais reis e vendê-los, posso ganhar muito dinheiro. Anxiao sorriu com este pensamento. Ele só estava deixando seus pensamentos viajarem. Não havia nenhuma maneira dele trocar seu trunfo por dinheiro, ele agora não tinha interesse em dinheiro. Depois de ter certeza de que ele tinha passado por todas as coisas novas que ele tinha obtido na interface de atributos, Anxiao finalmente olhou para o traje mecânico rei de grau ouro de perto. Neste ponto, ainda não estava colorido. A aparência do rei era uma magnífica armadura mecânica estilo cobertura completa. Os detalhes em cada peça de suas placas foram excepcionalmente requintados, dando a beleza de um produto mecânico de incrível qualidade. Era como uma obra de arte. Um dispositivo triangular do tamanho da palma da mão estava embutido em seu peito e estava brilhando ligeiramente. Este foi o único acessório do traje mecânico rei, trono. Desde que fosse decolado, não importa onde fosse colocado, o rei seria capaz de chegar instantaneamente ao seu lugar. Seu efeito foi comparável ao dispositivo de transporte multidimensional da abertura do céu. Em termos de desempenho, naturalmente, era muito superior aos equipamentos de grau laranja em todos os sentidos. Como equipamento especialmente feito para mecânicos de rank transcendente, forneceu um multiplicador de 1075 para a afinidade com máquinas total do usuário, bem como um bônus de 35% para a área efetiva de fortalecimento da força mecânica. Era um traje mecânico que era de alto nível mesmo entre os equipamentos rank transcendente. Anxiao imediatamente o vestiu como um velho motorista que tinha acabado de comprar um carro novo, testou-o com emoção, e gravou os vários parâmetros. Só então ele relutantemente o guardou. Se o traje mecânico que eu estava usando da última vez fosse um Volkswagen de uso doméstico, rei seria um Pagani, Koenigsegg ou um Bugatti esportivo. Anxiao estava muito satisfeito. Depois de organizar todos os seus ganhos, ele ordenou aos assistentes mecânicos que limpassem a oficina enquanto ele definia o trono mecânico divino para o modo sofá preguiçoso. Ele se inclinou para trás e abriu os fóruns confortavelmente, planejando recompensar-se olhando para os jogadores. Na versão 4.0, os fóruns dos jogadores haviam feito algumas alterações e atualizações. Ele adicionou o novo canal do Mundo Cintilante, que era como um canal mundial para os jogadores. À medida que mais e mais pessoas chegavam, a popularidade do canal do Mundo Cintilante excedeu todos os outros painéis em pouco tempo, tornando-se rapidamente o canal mais ativo nos fóruns. Anxiao passou pelas postagens por um tempo e viu o vídeo recém-lançado do Boom Hit Dog. A série Exército Black Star ganhou um novo episódio novamente. Seu conteúdo era o que o exército tinha feito durante a atualização da versão, e as visualizações pareciam ter quebrado recordes novamente. Ele clicou e assistiu. Este não foi realmente o melhor episódio de todos os tempos, mas desde que toneladas de jogadores se juntaram ao exército Black Star, mais pessoas vieram aprender sobre a história do exército Black Star, daí o aumento explosivo na contagem de visualizações até mesmo dos vídeos postados no passado. Desde a versão 1.0, Boom Hit Dog vinha fazendo vídeos da série, que já tinham muitos episódios. Os novos jogadores poderiam assistir desde o início e aprender sobre a ascensão completa do exército Black Star. Como uma superfacção que cresceu diante dos olhos dos jogadores, poderia dar-lhes uma forte sensação de imersão. A maioria dos jogadores estrangeiros que se juntaram ao exército veio para os benefícios e não tinha qualquer senso de pertencimento. No entanto, aprender a história de uma facção poderia lentamente construir sua unidade, e os vídeos da série do Boom Hit Dog desempenharam um papel enorme nisso, como fertilizante. A construção ideológica tem que ser feita.
Eles precisam ter mais conhecimento sobre o exército Black Star para que os jogadores sintam o calor de um lar. Enquanto murmurava, Anxiao continuou a passar pelas postagens. De repente, ele viu que alguém tinha feito uma postagem para expor o grupo financeiro ilimitado. O conteúdo foi chocantemente a missão de espionagem dada por Sorokin, que exigia que os jogadores comprassem informações de jogadores do exército Black Star. O grupo financeiro ilimitado realmente manteve esse segredo muito bem. Pelo menos Anxiao não sabia disso através de outras fontes. Infelizmente, os jogadores venderam Sorokin nos fóruns. Provavelmente é mais difícil para mim não saber. A boca de Anxiao se contorceu ligeiramente. Os fóruns de jogadores eram uma plataforma especial de troca de informações, nenhum estranho poderia interferir nele. No entanto, ele poderia navegar por ele, o que lhe deu uma vantagem de informação incomparável que atualmente só ele tinha. Para ele, os jogadores eram uma rede natural de informação de graça. Mesmo que ele não fizesse nada e se sentasse em casa, os fóruns dos jogadores forneceriam continuamente informações sobre as outras organizações. Atualmente, o Grupo Financeiro Ilimitado era a organização que mais gostava de recrutar os jogadores além de si mesmo. Aquele bastardo azarado queria usar os jogadores como seus espiões, mas não tinha ideia de que ele foi exposto pelos jogadores em vez disso, e Anxiao não teve que pagar o preço por isso. A alegria de ter privilégios sempre foi tão simples e maçante. Pensando no rosto de Sorokin que estava claramente coberto de tramas e conspirações, Anxiao quase quis rir. Poderia muito bem deixar os jogadores do exército aceitarem sua missão, e então vender alguma informação para pegar o dinheiro de Sorokin de graça. Ele é tão rico. Enquanto Anxiao estava tendo essas ideias perversas, ele de repente viu uma postagem muito popular, e sua atenção foi puxada imediatamente. Os cadáveres dos jogadores do exército estão sendo campados de vez em quando. Quem está alvejando o exército Black Star? Campar cadáveres era uma tarefa que exigia habilidade. Para proteger os corações frágeis dos jogadores, havia muitas maneiras de reviver que eles poderiam escolher: reviver no local, na cidade mais próxima, transportador mais próximo ou coordenadas especiais designadas. Eles podiam até mesmo não reviver e apenas ficar offline. Além disso, eles poderiam reviver um máximo de 10 vezes a cada 6 dias. Portanto, campar o corpo de alguém era muito difícil. Em sua vida anterior, o fato de Anxiao ter se mantido bem, apesar de ser completamente implacável, foi principalmente graças a este tipo de método de reviver. No entanto, mesmo com tantas dificuldades, os jogadores nunca se cansaram de campar os cadáveres dos outros jogadores. Os métodos mais comuns eram sequestrar, forçar os transportadores a parar, e assim por diante. No modo de combate, havia restrições para o logoff dos jogadores, e eles seriam punidos por sair à força do jogo. Daí o método de sequestro. Eles levariam o alvo ao ponto de reanimação mais próximo e cercariam o alvo. Forçar os transportadores a parar fez o jogador reviver no mesmo local se eles escolheram reviver no local ou no transportador mais próximo. No entanto, nenhum desses métodos poderia lidar perfeitamente com o mecanismo de reavivamento. Mesmo que todos os locais estivessem bloqueados, o alvo tinha que estar pelo menos online e não sair. Portanto, o único requisito para acampar o cadáver de alguém e ter sucesso era: o alvo tinha que ter muito orgulho. E a partir do ID deste amigo que fez a postagem, que era "Papai está orgulhoso do que você vai fazer", Anxiao podia claramente sentir seu senso de virilidade desenfreado. Na postagem, esse "papai está orgulhoso do que você vai fazer", que era um jogador do exército, explicou o que tinha acontecido com ele. Há algum tempo, eu estava fazendo uma missão solo na zona de ampla concorrência e vim para um planeta de trânsito. Conheci um grupo de estranhos de outra organização, e no momento em que me viram, me atacaram sem dizer nada e me mataram. Perguntei-lhes por quê, mas eles se atreveram a me dizer que eles simplesmente não gostavam do meu rosto. Não sei quanto aos outros, mas não há como eu aguentar isso. Então, eu revivi no local e lutei com eles de frente, sem a intenção de desistir. Esses pedaços de merda então realmente me mataram vez após vez e finalizaram todas as minhas contagens de reavivamento de hoje. Depois disso, até me enviaram uma mensagem privada para zombar de mim: "Porra.
Eu estava cuidando da minha própria vida, e do nada, eu fui espancado. Com quem eu me meti? Eu também já postei os IDs desses filhos da puta. Meus irmãos, todos vocês são meus pais hoje. Por favor, responda à minha convocação e me ajude a cumprimentar a família deles. Que esses cuzões aproveitem o banho de energia positiva. Anchial olhou para esses IDs, que eram claramente todos jogadores americanos da raça demoníaca. Ele então continuou lendo os comentários e percebeu que esta postagem já havia se tornado um mar de alegria. Cavalo rápido, humano chocado e agitado chama as pessoas de pai no local, graus graus. Homem martelo, viu, seu pai, vou vingá-lo. Irmã fria, um guerreiro do teclado sênior de 30 anos se apresentando para o dever. Eu não aguento mais, quando se trata de repreender as pessoas, conte conosco. Além dessas respostas caóticas, havia também jogadores do exército que estavam reclamando por ter experimentado a mesma coisa. Parecia que isso tinha acontecido com um monte de gente. No entanto, nem todos eram tão teimosos. Mais pessoas foram atacadas por um grupo de jogadores de outras organizações do nada. Além disso, não foi apenas os americanos, havia jogadores de outros países também, e nem todos eles eram membros de guilda. Era quase como se as pessoas estivessem caçando os jogadores do exército. Anchial ponderou sobre o raciocínio por trás disso. Ele sentiu que este era provavelmente um efeito borboleta que ele tinha causado. Em sua vida anterior, todos estavam dispersos sem o exército Black Star. Agora, o exército Black Star era a maior facção de jogadores. Os ventos uivam ao redor dos picos mais altos. A partir das respostas dos jogadores, isso provavelmente não teve nada a ver com organizações NPC e foi completamente iniciado pelos jogadores. Talvez algumas pessoas fossem hostis com os jogadores do exército, ou talvez as grandes guildas estrangeiras estivessem trabalhando juntas secretamente. Havia tantas possibilidades. Atualmente, dezenas de milhões de jogadores estavam entrando no mundo cintilante no palco do universo. Eles começaram a atrair a atenção de todos os tipos de organizações. Dezenas de milhões de pessoas era apenas uma gota d'água no vasto mar para um campo estelar, mas se todos fossem supers imortais, seria uma força que não poderia ser ignorada. Como parte do sistema ecológico do universo, as ações dos jogadores agora afetariam os outros também. A rede de inteligência de Anchial mostrou que cada vez mais organizações estavam começando a estudar os jogadores, e ainda mais estavam tentando usar os jogadores. As 3 civilizações universais também colocaram o recrutamento e o estudo dos jogadores no cronograma. O fato de que jogadores estrangeiros estavam dispostos a deixar suas próprias facções para se juntar ao exército Black Star atraiu mais atenção também. Muitas organizações estavam muito curiosas sobre a fonte de influência que o Black Star tinha entre os imortais. Embora o Black Star fosse famoso de fato, por que a melhor escolha de tantos imortais era o exército Black Star? Eles não conseguiram descobrir. No entanto, muitos jogadores se juntaram a outras facções também, então, embora a situação em torno do exército Black Star fosse interessante, não era muito importante. Se Anchial realmente tivesse todos os jogadores em seu exército, a dinastia provavelmente teria chegado à sua porta para interrogá-lo no dia seguinte. As outras organizações não tinham como alvo o exército, mas seus jogadores começaram a causar problemas primeiro. Anchial leu cuidadosamente todas as respostas e descobriu que o maior grupo de pessoas que caçavam seus jogadores eram jogadores americanos, japoneses e coreanos. Além disso, quando atacaram os jogadores do exército, evitaram matar qualquer soldado do exército, por isso era claramente direcionado aos jogadores. De repente, ele teve um pensamento e começou a procurar nos fóruns. Como esperado, ele descobriu algumas postagens anônimas que foram censuradas devido à linguagem agressiva usada, que eram sobre os jogadores das outras organizações se gabando de matar jogadores do exército e expressando que eles estavam realmente mirando o exército Black Star. Eles também eram muito arrogantes, roubando dos jogadores chineses que mataram citando seus IDs. Interessante, então é assim que eles vão jogar. Anchial de repente entendeu o raciocínio por trás disso. Ele estava familiarizado com este método. Isso também aconteceu entre os jogadores na vida anterior, também durante a versão 4.0.
Este foi um método muito obscuro. As pessoas por trás disso eram, sem dúvida, os grandes clubes. Basicamente, eles secretamente reuniram alguns de seus jogadores locais para caçar os jogadores da facção-alvo. Então, esses jogadores seriam orientados a insultar e provocar o máximo possível, o mais agressivamente possível nos fóruns, para desencadear a raiva dos jogadores da facção-alvo, iniciando uma guerra de insultos. Depois, eles deixariam as pessoas guiarem secretamente o foco da situação para a discriminação da raça, nacionalidade e região, causando ódio. O objetivo disso era controlar a preferência de suas facções locais criando ódio coletivo. Uma vez que os jogadores que esses clubes podiam controlar diretamente eram muito poucos comparados com os jogadores locais normais, que compõem a maioria, alguém em sua vida anterior pensou nessa ideia extremamente sombria e rasteira para influenciar a preferência dos jogadores normais em escolher facções. Por exemplo, uma facção tinha 1 milhão de jogadores, entre os quais havia 800 mil jogadores chineses e 200 mil jogadores americanos. Os clubes americanos, então, começariam a caçar os jogadores chineses, provocando e insultando para fazer os jogadores chineses retaliarem e insultá-los também. Eles então guiariam o tema para o ódio entre as nações. Assim, os 200 mil jogadores americanos nesta facção, é claro, não ficariam felizes, então eles se juntariam à guerra da internet. Os clubes, então, continuariam abanando as chamas e piorando a situação. O resultado seria que muitos desses 200 mil americanos deixariam esta facção por causa de sua raiva contra os jogadores chineses, e mais jogadores americanos não gostariam de se juntar a esta facção. Este foi apenas um dos métodos que os grandes clubes usaram para manipular a preferência de facção de seus jogadores locais. Eles criaram ódio, e usando esse ódio, aumentaram a unidade dos jogadores de seu país. A razão para isso era muito simples, os clubes não queriam que seus jogadores locais trabalhassem para as facções em que os clubes dos outros países estavam. Eles só queriam que seus jogadores locais trabalhassem para as facções em que estavam. Para jogadores normais, quanto mais jogadores em uma facção, mais forte a competição. Mas para os clubes, os jogadores locais representavam mão de obra barata. Seja durante os desenvolvimentos normais ou guerras nacionais, desde que os clubes fizessem anúncios, os jogadores normais provavelmente responderiam e se tornariam mão de obra gratuita. Jogadores normais queriam desfrutar do jogo livremente, o que os jogadores profissionais tinham que respeitar também. No entanto, clubes e guildas oficiais eram organizações comerciais, seu objetivo era ganhar conquistas na liga profissional e lucrar. Portanto, depois que a versão 4.0 começou na vida anterior, com os americanos na liderança, alguns clubes começaram a manipular seus fãs a todo custo, usando todos os tipos de métodos sujos. Isso levou o ambiente dos fóruns a se contaminar até certo ponto, de modo que as facções tradicionais dos clubes dos outros países seriam enfraquecidas, e eles se tornariam mais fortes. Simplificando, eles estavam roubando alho poró de outros. Apenas clubes de poucos países não participaram dessas coisas, e os chineses foram um deles. Os chineses sempre estiveram unidos, e agora que a maioria dos jogadores chineses estavam no exército Black Star, não havia necessidade de usar métodos tão obscuros. TSK, o primeiro reaparecimento deste truque, e é direcionado para mim. Além disso, é dos clubes de vários países. An Xiao pensou sobre isso e entendeu o que esses clubes estavam pensando. Foi basicamente porque os clubes estrangeiros não queriam que as forças dos jogadores do exército continuassem crescendo. Caso contrário, o exército teria muitas vantagens entre as facções. Isso não só reduziria o espaço de desenvolvimento da outra facção, mas também daria aos clubes chineses mão de obra gratuita, que era basicamente enviar dinheiro para os inimigos, para esses clubes estrangeiros. Como eu esperava, o exército é muito excepcional, então os clubes chineses se tornaram alvos. Embora esses clubes estrangeiros não estejam me mirando, se eu deixá-los continuar fazendo isso, minha fazenda de alho poró pode encolher. An Xiao não entrou em pânico. Em vez disso, ele sorriu. Esta não é uma oportunidade perfeita para fortalecer o sentimento de pertencimento dos novos membros do exército que foi entregue às minhas portas? Por que a Aliança e a Horda eram tão unidas?
Uma das razões era sua história de fundo e a configuração do jogo, mas a razão mais direta era que os jogadores das duas facções estavam lutando o tempo todo criar um alvo em comum. Essa foi uma ótima maneira de aumentar rapidamente a sensação de unidade de um grupo. A discriminação é um fator na vida real. Eu realmente não posso lidar com isso agora, mas eu posso atingir as principais facções em que vocês clubes estrangeiros estão. Você está manipulando jogadores através das diferenças de nacionalidade, então eu vou fazer uso da diferença entre facções. Quando os clubes estrangeiros se reúnem para caçar os jogadores do exército, suas facções não os recompensam. Portanto, para eles, isso é apenas uma questão entre os jogadores. No entanto, se eu anunciar uma missão de recompensa, afirmando que enquanto os jogadores do exército matarem os jogadores de suas facções, eles serão recompensados, o que acontecerá? Nesse ponto, seus jogadores locais normais podem até bater em você. Como essas pessoas secretamente contratadas pelos clubes podem se comparar com os 8 milhões de guerreiros do nosso exército? Você queria jogar sujo? Vamos jogar sujo então. Já que vocês não estão satisfeitos em desenvolver pacificamente suas forças e quer jogar esses truques sujos o dia todo, deixe-me adicionar mais madeira ao fogo e tornar seu negócio mais popular. Anxiao sorriu perversamente, sentou-se no trono preguiçosamente, abriu a interface da facção, e começou a elaborar a missão de recompensa. Ao mesmo tempo, em um canal de bate-papo privado de jogadores, os membros de alto cargo dos clubes profissionais de muitos países estavam online. Entre eles estavam o Diabo e a Chave da América, e Hydra, Amaterasu e Lobisomem do Japão, Quinte Bomba de Estrela Tripla da Coreia, Clássico e Pizza da Itália, e Baia Vermelha, Ilha e Titã do Sudeste Asiático. Muitos dos participantes regulares do torneio internacional estavam neste canal. Nessa época, o tema que essas pessoas estavam discutindo estava realmente relacionado com o exército Black Star. Assim como Anxiao adivinhou, à medida que cada vez mais jogadores dos vários países mudaram de facções e se juntaram ao exército Black Star, essas guildas que não planejavam mudar de facção não aguentaram mais. Eles trabalharam secretamente juntos e planejaram conter a base de jogadores do exército Black Star em rápido crescimento. As pessoas do nosso lado estão se movendo de acordo com o plano. A parte da opinião pública ainda está em preparação. As emoções dos jogadores precisam de tempo para serem desenvolvidas, disse um membro de alto escalão do clube-chave. As circunstâncias são realmente benéficas para nós. A China conseguiu ganhar 2 anos consecutivos. Este é o orgulho deles, e eles têm esse senso de superioridade, então a opinião pública não será difícil de manipular. Dirija o tema nessa direção, para saber como os jogadores normais dos vários países são alvos porque as equipes de seu país não alcançaram resultados ideais, então deixe os jogadores chineses nos insultarem. Dessa forma, mais raiva pode ser criada. Na verdade, truques como este não são difíceis de ver. Os jogadores são muito inteligentes. Não se preocupe. Os jogadores serão jogadores. Quando chegar à cabeça deles, o raciocínio não será importante. A liga profissional é um ótimo tema de conversa. Vai ser fácil desencadear suas emoções. Vamos esperar que funcione. Estamos todos em facções diferentes. A maior ameaça agora é o exército Black Star. Há muitos jogadores lá. Se não os enfraquecermos, os clubes chineses terão uma vantagem muito grande. Será melhor se pudermos isolá-los. Quanto à posição do exército Black Star, não estava em sua consideração. Para eles, tudo isso foi apenas entre os jogadores. As facções de NPC eram apenas o pano de fundo. Eu vou queimar a porra de todos os seus sonhos. No grande salão do Palácio Black Star, um rugido enraivecido soou quando um feixe de luz branco brilhou. Ele se transformou em um jogador de exército revivido com a ID de Under the Soaring Clouds 1. Naturalmente, ele veio da China. O grande salão tinha alguns jogadores indo e vindo, e ouvindo esse grito alto, todos se viraram para olhar para Under the Soaring Clouds. Tudo o que viram foi ele se segurando com um olhar de ressentimento. Ao lado, um dos veteranos perguntou com um tom como se fosse esperado: o que há de errado, irmão com pulmões grandes? 2. Por que a raiva?
Quem fudeu com você? Eu fui campado 3 por um bando de estrangeiros, e eles até me ridicularizaram. Esta já é a terceira vez. Under the Soaring Clouds estava exasperado. SIG, agora é a versão 4.0, o servidor global. Há jogadores de todos os tipos de facções lá fora agora, e não pode ser comparado com quando estávamos no Anel Estelar despedaçado. Você tem que tomar cuidado com sua segurança, aconselhou o veterano antes de balançar a cabeça e sair. O rosto do Under the Soaring Clouds era desagradável de se ver. Ele era um novo jogador que só entrou na versão 3.0, e ele era mais um jogador casual, nem um pouco interessado em PK4. Na última versão, o servidor global ainda não tinha sido aberto, então, como um jogador do exército, ele estava basicamente apenas encontrando seu próprio povo sempre que ele saía, então ele raramente era atacado por outros. No entanto, não havia segurança na versão atual. Ele tinha feito algumas missões, mas foi maliciosamente interferido por jogadores de outras organizações. Ele lutou para se acostumar com a enorme diferença entre as duas versões, então ele sentiu que sua experiência de jogo tinha caído drasticamente. Olhando ao redor, ele viu que jogadores com IDs estrangeiros estavam espalhados por aí, basicamente recém-chegados que só haviam se juntado ao exército recentemente. Entre eles, um pequeno grupo de jogadores constantemente escaneava os jogadores do exército que iam e vinham, olhando para ele de tempos em tempos também. Esse tipo de desempenho foi provavelmente de um espião enviado por uma guilda estrangeira. Recentemente, houve muitos incidentes de camper, e este é provavelmente o trabalho desses espiões. Meu paradeiro foi revelado por eles, o que me fez ser campado também. Under the Soaring Cloud sentiu que isso era provável, e ele cerrou os dentes em indignação. Ele não gostava dos jogadores estrangeiros que haviam se juntado recentemente, e ele não era o único. Muitos dos jogadores chineses tinham a mesma ideia que ele, já que as versões anteriores eram muito mais confortáveis para jogar. Todos pertenciam ao mesmo país, mas agora, como havia mais estrangeiros, eles tinham que estar cientes dos perigos à espreita em seus ambientes externos e internos, deixando muitas pessoas doentes e cansadas de jogar. Under the Soaring Clouds pertencia à categoria de um novo jogador, e ele era diferente dos veteranos que tinham investido muito tempo no exército. Neste momento, ele não podia deixar de pensar em mudar de facção. Eu realmente não quero encontrar a bagunça de ser campado mais. Isso realmente afeta meu humor. Assim como ele estava prestes a agir com base em suas palavras, os comunicadores de cada jogador no salão tocou. Os jogadores em movimento deram um olhar estranho um ao outro, parando coletivamente enquanto baixavam a cabeça para ler as notícias. Under the Soaring Clouds também pegou seu comunicador, e quando ele examinou a notificação, ele percebeu que era um anúncio interno do exército, e havia 3 mensagens. Underline 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 underline. Comunicado do Exército 1 Política de tratamento preferencial ao recém-chegado. Dirigido a todos os soldados do Exército, agora é o período de desenvolvimento no mundo cintilante. Recentemente, recrutamos novos guerreiros dos outros campos estelares. A fim de integrar rapidamente os recém-chegados ao Exército, estamos reativando a política de apoiar os recém-chegados. Os membros existentes podem levar os recém-chegados para realizar missões, e ambas as partes obterão benefícios adicionais. O Exército dará certos subsídios, que incluem, mas não se limitam a enas, pontos de contribuição, munição e oportunidades de reparo gratuito. A lista completa pode ser vista no anexo, se abrir ou fechar. Espero que todos ajudem ativamente os recém-chegados, não importa de qual campo estelar eles chegaram. Enquanto alguém se juntar ao exército Black Star, espero que todos possamos confiar nossas costas uns aos outros na batalha. Comandante do exército, Black Star. Underline 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 underline. Acabou sendo essa política. Under the Soaring Clouds teve uma mudança no coração. Na versão anterior, o exército recrutou um grupo de jogadores russos e australianos no corredor da constelação.
Durante esse período, eles também anunciaram uma política semelhante, que foi implementada por um período de tempo. Depois que os resultados foram alcançados, este plano foi temporariamente congelado. O efeito dessa política havia sido comprovado na versão anterior. Mobilizaria o entusiasmo dos jogadores mais velhos para trazer recém-chegados, e também rapidamente reduziu a distância entre eles, incentivando a criação de amigos. Isso permitiu que os jogadores russos e australianos na versão anterior se misturassem rapidamente ao exército. Neste momento, os jogadores russos e australianos do exército eram diferentes daqueles novos jogadores que só haviam se juntado ao exército recentemente. Eles se misturaram com os jogadores chineses por um longo período de tempo e se davam relativamente bem com eles. Anxiao propôs este plano novamente, a fim de integrar rapidamente os novos jogadores de vários países e permitir que eles sentissem o calor dos antigos jogadores, eliminando quaisquer barreiras causadas pela falta de familiaridade. Ander de Soarin Claudes não ficou surpreso com este anúncio, mas ele estava um pouco chateado. Agora que muitos dos velhos jogadores estavam sendo campados, o exército realmente queria que eles liderassem os recém-chegados. Enquanto os espiões representavam apenas uma pequena parcela da população, ele não podia deixar de culpar todo o novo grupo de jogadores. Assim, aos seus olhos, este plano soava como o líder ainda escolhendo ajudar o valentão mesmo depois de ter mostrado sinais de ser intimidado. Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ele ficava. Isso é demais. Ander de Soarin Claude sabia que o NPC não poderia ser culpado, mas ele não podia deixar de ficar de mau humor. Enquanto ele rolava até as próximas mensagens, ele de repente se sentiu eletrizado, e seus olhos se arregalaram. Underline 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 underline. Comunicado do Exército 2 e lista de aviso da organização. Recentemente, um grande número de imortais relataram aos altos escalões que enquanto realizavam suas missões, foram emboscados e mortos por imortais de outras organizações. Depois de uma investigação detalhada, descobrimos que isso é verdade. Compilamos uma lista de organizações que estão deliberadamente mirando nossos membros. Para obter detalhes, consulte anexo e lista de organizações abrir-fechar. Embora os imortais não temam a morte, suas ações são consideradas uma provocação ao exército Black Star. Assim, estou emitindo um aviso público a essas organizações para conter seus subordinados imortais antes de declarar guerra. Comandante do exército, Black Star. Underline 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 underline. Comunicado do Exército 3, permissão de contra-ataque. Até que essas organizações contenham seus subordinados e ponham um fim às emboscadas feitas aos nossos imortais, iniciaremos contra-ataques. Eu informo todos os imortais do exército que eles podem se envolver em ataques retaliatórios contra as organizações acima, restritos apenas aos seus imortais. Não é nosso estilo ser derrotado e não revidar. Para incentivar esse comportamento, o exército subsidiará suprimentos adicionais, que podem ser encontrados no anexo e lista de recompensas abrir-fechar. Mortes repetidas são permitidas, e para receber recompensas, você precisará usar o mini-programa Philip para carregar cada vídeo de batalha em troca da recompensa que você tem direito. Matar a mesma pessoa não receberá recompensa 5. Ao mesmo tempo, para aqueles criminosos habituais que atacaram repetidamente membros do nosso exército, uma ordem especial de procurado será emitida. Toda vez que você matar uma pessoa procurada designada, você pode conseguir uma recompensa especial. Por favor, consulte anexo e lista de mortes abrir-fechar. Todos, por favor, lembrem-se, aqueles que me ofendem, Black Star, serão punidos não importa a distância. Comandante do exército, Black Star. Underline 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 underline. Um alvoroço surgiu quando Ander de Soarin Claudes terminou de ler as outras duas notificações, e muitos jogadores ficaram animados. Caramba, o que é isso? O exército realmente se moveu. Os PKS entre jogadores realmente causaram tal movimento na facção.
Haha, essas filhos da puta idiotas. Nos campando? Você acha que nossa identidade como membros do exército é dada de graça? Esta é a sensação de ter um defensor. É muito boa. Nosso comandante do exército é realmente dominador, TSK, alertando as outras facções imediatamente. Os recentes incidentes de Camper deixaram os jogadores do exército indignados, mas foi porque eles não tinham nenhum apoio, eles só podiam contar consigo mesmos, rezando para que eles não conhecessem nenhum desses jogadores maliciosos das outras facções. Mas agora, o exército Black Star tinha emitido diretamente um anúncio da facção, com palavras muito dominadoras indicando que eles poderiam retaliar contra seus inimigos. Essa atitude deixou muitos jogadores do exército extremamente confortáveis. Especialmente porque matar jogadores de outras facções agora lhes daria recompensa, todos estavam imediatamente motivados. Anxiao lançou 3 anúncios com a intenção de um golpe em grande escala. Ele primeiro usou o exército Black Star para suprimir as pessoas e pulou a cadeia de comando para avisar as outras facções que seu povo estava causando problemas, fazendo-os puxar os encrenqueiros de volta. O segundo foi a permissão para contra-atacar. Todos os jogadores do exército poderiam, assim, ser mobilizados, e jogadores das outras facções poderiam ser caçados. Não só poderiam desabafar suas frustrações e melhorar seu senso de identidade, isso também permitiria que os jogadores mais velhos lutassem junto com os novatos para construir amizades. Além disso, ele até arrastou os jogadores de outros países para a água, amarrando todos ao mesmo navio. Dessa forma, seria muito mais difícil para qualquer clube estrangeiro incitar a discriminação entre os países. Eles queriam dividir com base em nacionalidades? Até seus próprios compatriotas acabariam atacando-os, então não havia nada para se preocupar. A mão de obra usada pelos clubes para incitar problemas era limitada, o que só era considerado irritante para os jogadores do exército, mas se todos os jogadores do exército se virassem para caçar os jogadores hostis, os jogadores dos clubes estrangeiros seriam sobrecarregados e escolheriam mudar de facção, o que por sua vez enfraqueceria a escala dos jogadores em outras facções e ajudaria a expandir suas próprias fazendas de alho poró. O terceiro anúncio serviu especificamente para pescar jogadores que gostavam de causar caos, matando o frango para avisar os macacos. Isso reduziria o número de jogadores que se envolveram em problemas, reduzindo assim a mão de obra disponível para os clubes o máximo possível. Under the Soaring Clouds ficou agradavelmente surpreso. Ele virou a cabeça, vendo as pessoas que ele suspeitava ser espiões agora paradas, como se estivesse congelado. Under the Soaring Cloud sentiu como se todas as suas queixas tinham sido ventiladas. Ele se sentia extremamente bem e confortável, e se houvesse uma pontuação de pertencimento à facção, daria para ver sua pontuação aumentar continuamente. Haha, este é o julgamento do céu. Quem o Black Star vai perdoar? Under the Soaring Clouds riu em voz alta, sentindo-se extremamente confortável. Um jogador casual perfeitamente normal estava realmente esfregando seus dedos, como se ele não pudesse esperar para formar um time e cortar as pessoas. De hoje em diante, Black Star será meu irmão mais velho. Quem tentar mexer com o exército, mostrarei com quem estão mexendo. Uma vez que os 3 anúncios foram emitidos, uma tempestade surgiu entre os jogadores. Os jogadores não eram estranhos para este tipo de missão. Isto não foi uma guerra de facção? Os jogadores do exército sentiram que tinham sido guiados para um festival, onde muitos deles nem se preocupavam mais com as missões normais, chamando seus amigos e correndo para a lista de limpeza, saindo da base como gafanhotos deixando campos vazios. O exército Black Star foi a primeira organização a organizar uma missão de guerra de facção. Na memória dos jogadores do exército, algumas pessoas na versão anterior tinham mudado para a terra do derramamento de sangue, fazendo com que o exército emitisse uma lista de morte semelhante, mas empalideceu em comparação com a operação atual. Este era um grande grupo composto por mais de 1 milhão de pessoas. Os jogadores eram mais propensos ao caos do que os NPCs, missões poderiam ser ignoradas, mas como um evento tão interessante poderia ser deixado de lado? Seja um jogador velho ou um novo jogador, seu entusiasmo foi estimulado. Em particular, os novos jogadores dos vários países que se juntaram recentemente estavam ainda mais entusiasmados do que os jogadores chineses.
Como muitos deles tinham pulado de tais facções, eles estavam familiarizados com as formações dessas organizações, e eles naturalmente correram mais rápido do que qualquer um para lutar com seu próprio povo. Os veteranos naturalmente receberam alguns desses desbravadores em seus grupos. As facções hostis listadas por Anchial eram as organizações para as quais os clubes trabalhavam. Eles vieram de diferentes campos estelares e não tinham um apoio particularmente forte, muito menos no mundo cintilante onde o Black Star reinou supremo. Assim, diante do aviso do exército Black Star, a maioria deles estavam perplexos. Sobre o que está nos avisando? Nós não provocamos vocês. Mas depois de uma pequena verificação, eles descobriram a verdade e quase tiveram um derrame. Eles obviamente não tinham intenção de atingir o exército Black Star, mas alguns dos imortais sob eles agiram espontaneamente e causaram problemas, resultando em serem injustiçados. Era literalmente o cenário de estar sentado em casa, mas uma panela desceu do céu para bater em sua cabeça. A maioria das organizações imediatamente respondeu ao aviso do exército Black Star e declarou às pressas a Anchial que essas não eram suas intenções. Foram apenas alguns subordinados loucos que agiram sem permissão. Eles não tinham intenção de se tornar um inimigo do exército, e seus corações fracos não podiam suportar tal surpresa. Internamente, essas organizações começaram a restringir estritamente o movimento de seus imortais, garantindo que sem suas ordens, não eram autorizados a provocar ninguém, para que não sofressem de consequências terríveis. Eles também puniram aqueles encrenqueiros e instigadores. Refletidos na interface do jogador, esses jogadores experimentaram uma diminuição nos pontos de contribuição e favorabilidade. No entanto, havia uma pequena parcela de organizações com uma maneira bastante única de pensar. Considerando a reputação especial que o exército Black Star tinha entre os imortais, chegaram a uma conclusão surpreendente. Espiões. Este grupo de subordinados problemáticos deve ter sido espiões enviados pelo exército Black Star. O exército Black Star deve ter planos para nos engolir, então eles propositalmente fizeram que os espiões criassem problemas. Assim, eles terão uma causa justa para nos atacar. Esses espertinhos começaram a fabricar suas próprias teorias conspiratórias e decidiram não cair no enredo do mal. Havia até um punhado de organizações cujo processo de pensamento era mais refinado, pensando que esses imortais que causavam problemas não eram nem seu povo nem o povo do Black Star, mas sim de um terceiro. Seu objetivo era causar um conflito entre eles e o exército Black Star, atuando assim como o pescador que se beneficiou na luta entre a Narceja e o Molusco. De qualquer forma, independentemente de isso ser verdade ou não, as organizações já acreditavam que era assim. E para o grupo financeiro ilimitado, que era o mais interessado em recrutar os jogadores, ele se tornou um excelente alvo. Ouvindo isso, Sorokin ficou todo confuso. Não havia problema. Eu realmente tinha um plano. Mas eu nem comecei a implementá-lo. Isso pode ser retribuição? Os anúncios de Anchial provocaram a situação e fizeram com que toda a população de jogadores do servidor global ficasse em caos. E os clubes estrangeiros foram imediatamente forçados a um canto pelo triplo ataque de Anchial. Isso não está certo. Nós jogadores originalmente gostamos de PK, então por que você, um NPC, reagiu tão fortemente? Nós só atacamos suas tropas imortais, e você já fez uma grande algazarra. Você ao menos se sente envergonhado. O plano deles foi atingido com força logo depois que começou, e eles quase foram destruídos por causa disso. Nesta situação, mesmo que o plano pudesse continuar, estaria longe de alcançar os resultados desejados. Os executivos dos clubes também não puderam fazer nada. Se eles travassem uma guerra de facção, não seriam eles que sofreriam. Incluindo todas as facções afetadas, mesmo que não pudessem vencer os jogadores do exército Black Star, eles não perderiam muito. Eles poderiam até reunir os jogadores comuns em suas respectivas facções através desta guerra de facções. No entanto, as facções a que pertenciam diretamente agiram. Não só não permitiram um contra-ataque, como também contiveram os jogadores sob seu comando. Como seus superiores não permitiram retaliar, a guerra entre facções não pôde acontecer. Tudo o que podiam fazer era resistir aos ataques do inimigo.
O exército Black Star encorajou seus jogadores e até deu recompensas por seus atos. Não só suas organizações não deram recompensas, como até os impediram. O contraste foi muito chocante. Todos sabiam que se fossem intimidados assim, os jogadores casuais de sua facção ficariam desapontados, talvez até mesmo pulando para o exército Black Star, já que não podiam vencê-los. Os benefícios de se manterem uma facção forte eram demais. No entanto, não foram esses clubes que tiveram o pior. Foram os casuais. Diante de tal situação, muitos deles foram pegos totalmente de surpresa. Acabei de sair da cama, sem nem escovar os dentes, e você está me dizendo que eu fui marcado por centenas de milhares de jogadores. O que você está tentando fazer? Assim como esses jogadores estavam correndo em círculo em confusão e desespero, Ila, que estava situada no conglomerado estelar Esmeralda, de repente recebeu um pedido de comunicação especial. Veio da Igreja Arcana, do próprio Papa. Na base de exploração da linha de frente do exército Black Star no conglomerado estelar Esmeralda. Na brilhante e vazia sala de treinamento, Ila estava levitando no ar, com os olhos fechados e respirando devagar. Um brilho vermelho cercava seu corpo, e as flutuações de energia que ela emitia fizeram o manto de colarinho alto do uniforme cobra vermelha vibrar como nuvens pretas e vermelhas dançando. Na frente dela flutuava uma bola vermelha profunda de energia da morte concentrada, e suspenso no meio estava um brilho dourado fraco. Fios dourados como vasos sanguíneos irradiaram daquele brilho, espalhando-se por toda a bola. Neste momento, as sobrancelhas de Ila de repente se franziram, e a bola de energia na frente dela ferveu como se uma reação química violenta tivesse ocorrido. Explodiu, e a energia da morte reverberando pela sala. Falhamos de novo, mana. A voz irritada de Aurora soou na mente de Ila. Está tudo bem. Não é sua culpa. Ila balançou a cabeça. Com a mudança qualitativa na força, controle e outras características da habilidade sensitiva, o sensitivo seria capaz de acessar e desenvolver mais usos para essa habilidade. Como existia uma ligação de vida exclusiva entre as duas, depois que Aurora entrou no rank Calamidade, essa ligação foi ainda mais fortalecida, dando origem a um canal telepático bidirecional para que elas se comunicassem entre si. Quanto à transmissão de energia da vida, isso foi originalmente limitado pela distância. Neste momento, seu projeto pessoal era desenvolver um canal de transmissão de energia que ignorasse o fator de distância. No entanto, elas ainda não tinham conseguido e ainda estavam procurando um método. Agora que Aurora tinha entrado no rank Calamidade, Ila pensou que ela poderia se proteger. Assim, ela não restringiu mais Aurora, permitindo que ela utilizasse livremente as habilidades e a energia da vida. Mana, na verdade, a ligação da vida que ignora a distância já tem uma forma embrionária. A energia da vida é constantemente emitida do meu lado, mas não pode ser transmitida para o seu. Não é um fracasso completo. Ila acenou com a cabeça. Na verdade, eu recebi uma pequena quantidade de energia da vida, mas a perda de energia é muito severa, o que me limita a receber apenas 1/10 de milésimo dela. Do meu ponto de vista, a maior parte de sua energia parece ser absorvida por uma dimensão secundária desconhecida, e essa dimensão secundária tem uma conexão fraca comigo, e é por isso que eu pude sentir sua presença. É isso? Eu não senti nada. Aurora ficou surpresa. Eu só senti isso quando eu avancei para o rank transcendente. Acho que, se quisermos completar a ligação, precisamos primeiro resolver esse obstáculo. Eu anteriormente enviei minha energia da morte para esta dimensão secundária, mas uma vez que entrou, foi cortada de mim completamente. Receio que terei que encontrar tempo para ir lá pessoalmente. Eu sinto que tem algum segredo relacionado a nós. Chame isso de intuição de um rank transcendente. Enquanto falava, Ila balançou a cabeça e levantou o dedo. Havia uma luz dourada brilhante flutuando na ponta do dedo, do tamanho de um amendoim. Esta foi a energia da vida que ela obteve de Aurora. Com apenas os olhos, ela manipulou as partículas do tamanho de gergelim de energia da morte neste aglomerado de energia da vida, e no momento seguinte, uma luz brilhante cintilou enquanto as duas energias derretiam em conjunto. As manchas de luz vermelha e dourada se fundiram em um ponto claro com a cor dourado alaranjado. Mana,
Você conseguiu? Não, ainda estou explorando a proporção necessária para a fusão bem-sucedida. Agora, eu só posso fundir essa pequena quantidade de energia. Ila respirou levemente. Ela tentou fundir suas energias há muito tempo, mas devido à falta de controle sobre suas habilidades sensitivas, elas nunca tinham conseguido. Naquela época, elas pensavam que era um conflito na natureza de suas energias que causou isso. No entanto, agora que Ila estava no reino do rank transcendente e Aurora também tinha entrado no rank calamidade, Ila tentou novamente a combinação, apenas para descobrir que suas energias eram realmente compatíveis, mas elas eram instáveis e exigiam poderosas habilidades de manipulação para manter o equilíbrio. Após a fusão, ela se transformaria em um aglomerado de luz dourado-alaranjado, com características diferentes. Embora os efeitos de cura e morte ainda estivessem presentes, essas duas características não foram fortalecidas, mas de fato enfraquecidas. Ila ainda não tinha estudado os efeitos especiais que a energia fundida teria. Neste momento, um pedido de comunicação soou. Bip bip. Uma tela virtual apareceu, e a imagem do vice-capitão apareceu. O choque em seu rosto não tinha desaparecido quando ele disse: Vossa Excelência, o Papa da Igreja Arcana deseja falar com você. Devo transferir a chamada? As pupilas da Ila encolheram. Para alguém sentado no topo vir se apresentar, Ila achou surpreendente. Ela pensou por um tempo antes de dizer: transfira. Muito rapidamente, a tela na frente dela mudou para a sombra do Papa. As três civilizações universais frequentemente tinham seus líderes aparecendo nas notícias, então Ila naturalmente sabia quem ele era. Assim, sua expressão era indiferente enquanto ela falava. Posso saber sua intenção em me procurar? Por causa do conflito entre a Igreja Arcana e o Exército Black Star, Ila não se preocupou em mostrar muito respeito. O Papa também não se preocupou em enrolar. Eu gostaria de convidá-la para se juntar à nossa Igreja Arcana. O líder de uma civilização universal veio me convidar pessoalmente, estou muito lisonjeada. Se o Black Star estivesse aqui, isso é o que ele diria. Ila permaneceu impassível. Mas eu não sou ele. O Papa continuou lentamente. Nós pesquisamos sobre você, e você é alguém que valoriza e busca força. A Igreja Arcana pode ajudar a lhe dar uma força incrível. Está tudo bem. Eu rejeito sua oferta. Ila nem queria ouvir e recusou-o sem pestanejar. Enquanto você se juntar como uma aliada, você pode declarar quaisquer condições. Não estou interessada. O Papa fez uma pausa, e continuou inexpressivo. A razão pela qual você insiste em seguir o Black Star, é por causa de seus próprios sentimentos pessoais? Nada a ver com você. O Papa acenou com a cabeça. Minha oferta continuará de pé. Se acontecer de você mudar de opinião, a Igreja Arcana irá recebê-la sempre de braços abertos. Ele então finalizou a comunicação. Olhando para a tela escura, Ila não podia deixar de franzir a testa. O Papa da Igreja Arcana tinha aparecido pessoalmente, o que significava que ele tinha mais sinceridade do que a dinastia Carmesim. No entanto, isso pode ser por causa de seu relacionamento como inimigos, o que exigiria que ele intensificasse se ele quisesse roubá-la. Se fosse um rank transcendente ordinário que tivesse recebido tal tratamento, ele provavelmente teria aceitado na hora. No entanto, ela não consideraria deixar o exército Black Star por enquanto. Assim, não importa o quão boa era a oferta, ela não hesitou em recusar. Do outro lado, havia uma frota de naves espaciais indo em direção à fortaleza do Black Star no conglomerado estelar Esmeralda. O emblema da frota representava um pequeno grupo mercenário, mas na verdade carregava vários combatentes rank transcendente da Igreja Arcana. Filho da Luz, o Sagman olhou para seu comunicador. As intenções do Papa foram transmitidas. A caça furtiva falhou. Podemos começar nossa operação. A Igreja Arcana há muito tinha preparado ambos os planos. Durante este tempo, os ranks transcendentes haviam se reunido, e se o Papa não a persuadisse, eles atacariam e eliminariam Ila, prevenindo quaisquer percalços no futuro. A situação agora é benéfica para nós, pois tanto a dinastia quanto o Black Star ainda não descobriram que nos reunimos.
É melhor fazer uma batalha rápida e não cometer erros como antes, disse Taylor. No passado, teria levado muito tempo para os ranks transcendentes se reunir por causa dos diferentes campos estelares, então qualquer ação teria sido descoberta há muito tempo. No entanto, como um grande número deles estava no mundo cintilante, eles estavam próximos um do outro, facilitando suas ações. Antes de seu inimigo descobri-los, eles podiam agir enquanto desconheciam. É melhor afastar Ila da fortaleza. Caso contrário, os aliados da dinastia podem apoiá-la rapidamente através do portal estelar. Então vamos deixar este trabalho para você, Tolain. Você vai provocar Ila e atraí-la para fora. Quanto mais longe melhor, disse Sagman. Tolain fez uma pausa por um tempo, seu coração não estava disposto. No final, ele cerrou os dentes e disse: deixe-me tentar. Bem, se Ila não aceitar o desafio, primeiro destruiremos o portal estelar da fortaleza. É uma pena que o caçador de sol não seja capaz de participar dessa atividade. Taylor, você é um mago com meios mais flexíveis. Destruir o portal estelar será deixado para você e para mim. Sagman hesitou, antes de continuar em um tom profundo. Quanto ao avatar do Lorde do Black Star que estará ao lado de Ila. Neste momento, o clone de Kazuyi, que esteve em silêncio até agora, disse: vou segurá-lo. A Igreja Arcana trouxe benefícios suficientes para permitir que Kazuyi participasse desta operação. No entanto, ele não gostou do ato de sitiar os outros ou intimidar os recém-chegados, então ele simplesmente enviou um clone como seguro. Tudo bem, não temos garantia de vencer o avatar do Black Star. Só você será capaz de suprimi-lo. Sagman acenou com a cabeça. É uma pena que Sua Excelência Vuornos não pudesse aparecer também, ou então matar Ila seria apenas uma questão de segundos, murmurou a besta desolada ao Mercer. Pare de imaginar coisas. Vuornos nunca deixará o templo de Deus. Ele não vai envolver-se em assuntos mortais vulgares. Taylor balançou a cabeça. Os 6 presentes eram Filho da Luz ou Sagman, Portão do Mundo ou Taylor, Besta Desolada ou Mercer, Demônio Vermelho ou Tolain, um clone de Kazuyi, e um avatar do Lorde de um Mecânico. A natureza do clone de Kazuyi era semelhante ao avatar do Lorde da classe Mecânico, que carregava uma parte do poder de combate do corpo original. Não poderia ser comparado com a capacidade de quasi-rank transcendente do clone de ES God. Tal formação só para lidar com Ila, isso foi realmente um exagero. No entanto, a diferença entre essa e a batalha no planeta Farol era que os aliados da dinastia estavam longes, e o verdadeiro corpo do Black Star também não estaria presente, o que significava a ausência do âmbar do espaço-tempo. A Igreja Arcana achava que esta situação era favorável, sem mencionar que seu alvo era Ila, que era mais fácil de lidar do que a barata que era o Black Star. O clone de Kazuyi virou a cabeça para olhar para fora da janela, recusando-se a continuar a conversa com o resto. Manison, você provavelmente não faria um movimento, não é? Se Ila morrer, o Black Star certamente enlouquecerá. Hehe, uma escolha tão difícil desta vez. Você não é adequado para agir, e eu entendo, então deixe-me tomar o seu lugar neste show. Comigo por perto, ela não vai morrer.